Bom domingo, irmãos. Hoje é dia 27 de dezembro. Estamos quase na véspera do ano novo. E eu proponho a vocês uma meditação. O tema dessa mensagem é um bom projeto para 2021. Aprendendo com a parábola do rico fazendeiro. A passagem de hoje, irmãos, está em Lucas capítulo 12, os versículos de 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. Ele começou a pensar consigo mesmo. Que farei agora? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Então lhe veio à mente, já sei, derrubarei meus celeiros, construirei ainda outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma, tens grande quantidade de bens, depositado para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe e diverte-se. Contudo, Deus lhe afirmou, tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma. E todos os bens que tem entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para Deus. Irmãos, essa parábola, ela traz um ensinamento muito claro da palavra de Deus a respeito dos nossos projetos do dia a dia. Eu vou trazer para vocês 10 erros que esse fazendeiro cometeu. E esses erros são lição para a nossa vida. É incrível como Jesus deixou tudo escrito para que no momento certo nós tivéssemos sabedoria para, utilizando a sua palavra, começasse a corrigir os caminhos de nossa vida. O primeiro erro desse homem foi o seguinte, tá? Nos primeiros versículos que nós lemos. O campo de um homem produziu com abundância. Irmãos, esse fazendeiro olhou para tudo aquilo e esqueceu de onde provém toda a abundância, todos os bens e todos os frutos que nós colhemos na nossa vida. Ele esqueceu. Ele, nessa passagem, em nenhum momento, ele deu graças ao Criador. Em nenhum momento ele voltou-se a Deus. Provavelmente esse homem trabalhou muito, incansavelmente. E depois de ter feito uma colheita abundante, ele ainda foi lá destruir os celeiros, construiu novos celeiros. Ele trabalhou dia e noite e esqueceu completamente de dar graças ao nosso Deus. Irmãos, o primeiro erro dele foi esse. Ele deixou de agradecer quem tinha provido a ele todo esse bem. Ele trabalhou muito. Provavelmente era um fazendeiro honesto, muito trabalhador, mas esqueceu-se de agradecer quem tinha lhe dado a provisão. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Na véspera de Natal, eu recebi a visita de alguns irmãos que ficaram no portão. Enquanto eu olhava para eles à distância, conversando com eles, eu vi como eles estavam bem, como eles estavam alegres. Apesar de todas as dificuldades que nós todos passamos,
Eles estavam felizes por estar ali na frente, conversando com o pastor, comigo. E o Senhor me disse: você já deu graças, porque eu tenho atendido todas as suas orações? Vê como que eles estão bem. Eu tenho cuidado deles. Eu cuido de cada uma das ovelhas. Dar graças a Deus por tudo, irmãos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, diz exatamente isso. Em tudo dai graças, porque a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. Dar graças, porque Ele está conosco. Quando nós comemoramos no Natal, uma das passagens que se lê nessa época é que Ele será chamado Emanuel, o Deus conosco. Eu estarei convosco todos os dias. Irmãos, Ele está aqui conosco. Ele está nos consolando, Ele está nos curando, Ele está cuidando de nós, Ele está dando a provisão que nós precisamos, nada nos tem faltado. Os irmãos estão cuidando uns dos outros. E quando eu entrei, que eu estava preparando o sermão, eu me lembrei das minhas orações. E de como o Senhor está cuidando de cada um. Ele está cuidando de cada um de nós. Em primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 21 e 22, ele deixou uma promessa tão poderosa que diz assim: aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Irmãos, Deus atende às nossas orações. Esse homem, esse fazendeiro, achou que tudo que ele tinha obtido era obra do trabalho dele. E ele começa a usar tudo que ele vai falar daí para diante, irmãos. Vocês lerem, está tudo na primeira pessoa. Ele diz assim: que farei? Ah, farei isso, destruirei, eu recolherei, eu reconstruirei, eu juntarei meu produto, eu juntarei os meus bens. Ele errou, porque centralizou tudo em si mesmo. É o segundo erro dele, irmãos. Centralizou-se nele mesmo. Irmãos, ele esqueceu que o centro das nossas vidas é Cristo. Jesus é o centro das nossas vidas. Tudo que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós colhemos é fruto da graça do Senhor Jesus. Ele não podia agradecer, porque ele estava centralizado em si mesmo. Eu e eu somente. Irmãos, Colossenses diz, no capítulo 3, no versículo 11, e depois no capítulo 3, versículo 16 e 17. Em Cristo não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Cristo é tudo em todos. Nós somos de Cristo, pertencemos a Cristo. Nós vivemos para Cristo, nele vivemos e nele morreremos. E Paulo recomenda aos cristãos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Se esse homem fazendeiro não tivesse se empenhado tanto para si mesmo, trabalhado,
destruído, construído, colhido e chegasse em casa provavelmente altas horas da noite, sem se lembrar de Deus. Se ele tivesse se lembrado de Deus, ao acordar e ao ir deitar-se, se ele tivesse dito: eu dou graças a Deus pelo dia que tive, Senhor, agradeço por essa plantação, porque eu posso construir celeiros, porque eu tenho saúde para fazê-lo, Senhor, eu dou graças a Ti. Esse fazendeiro não teria a sorte que ele teve. Se ele tivesse centralizado a sua vida em Cristo, se ele tivesse posto seus planos nas mãos do Senhor, se ele tivesse pedido sabedoria para o Senhor, ele estaria vivo, gozando de tudo que ele tinha colhido. Mas ele errou. Ele errou porque ele não era grato a Deus. Ele errou porque centralizou a sua vida nele mesmo e não em Cristo. E ele praticou um terceiro erro. Vocês leem que ele, após ter construído os celeiros, ou antes de ter construído os celeiros, ele, voltando da colheita, ele disse assim, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho celeiros. Onde que eu vou colocar todo o fruto, todo o produto dos meus bens? Irmãos, ele se preocupou, foi ansioso, e na ansiedade ele tomou a decisão errada. Provavelmente ele gastou todas as suas forças nisso. Ele se esgotou construindo celeiros, destruindo aquilo que ele tinha e construindo novos. Irmãos, ele se preocupou. A palavra de Deus diz claramente, irmãos, para você não se inquietar com o dia a dia. Muitos nesse momento, irmãos, estão pensando: o que vai ser de 21? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou ficar doente? Será que vai ter vacina? E toma a decisão errada, como esse homem. Porque quando a gente se inquieta, se preocupa demais e se arrazoa consigo mesmo, dá com burro nas águas. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Inquietação é pecado, irmãos. Satanás gosta de inquietar todo mundo, para que eles tomem decisão errada. Satanás traz a inquietação à sua vida. E você fica raciocinando e não sai daquele raciocínio. Entra num círculo vicioso. E agora o que eu vou fazer se eu fizer isso? Não vai dar certo porque o outro já fez e não deu certo. E agora o que eu vou fazer? E fica nesse turbilhão e leva a isso, a uma decisão errada. Logo em seguida, a Jesus ter contado essa parábola, se você ler, continuando o capítulo 12, no versículo 27, ele fala: olhai as flores do campo, elas não fiam nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Se Deus veste assim uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada ao fogo, muito mais dará a vós, vestindo-vos de glória, homens fracos na fé. Não procurareis, pois, ansiosamente o que haveis de comer, de beber, não empenhes o vosso coração nessas preocupações. O mundo pagão é que peleja por essas coisas. Deixa eles pensarem. Deixa eles discutirem e brigarem por tudo isso que está acontecendo. O vosso Pai, Deus, sabe perfeitamente o que você precisa, o que você necessita. Em 2001, Ele sabe exatamente do que você precisa.
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, providenciadas. Nada temais, meu pequeno rebanho. Parece que ele está falando com a comunidade. Meu pequeno rebanho, nada temais, pois de bom agrado, de bom grato, o Senhor vos concedeu o seu reino. Irmãos, quando a ansiedade vem, e ela é uma tentação, nós temos que fazer como Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é um bom projeto, irmãos. Evitar a preocupação e a ansiedade. Foi o terceiro erro que o fazendeiro cometeu. Preocupou-se demasiadamente, tomou a decisão errada, juntou todas as forças que lhe restavam para a decisão errada. Viu o que aconteceu com ele? À noite, o Senhor o chamou. E ele não tinha nada para entregar para o Senhor. O quarto erro, irmãos, que eu vejo nesse fazendeiro é que ele se dirige. A meta dele foi para a coisa errada. Olha o que ele queria fazer. Vou construir novos celeiros, depois digo à minha mãe: olha, refastela-se, alegra-te, você tem tudo por muitos anos. Quem sabe quantos anos a gente vai viver, irmãos? A nossa meta não pode ser aumentar os anos da nossa vida. Porque ninguém sabe. E ninguém pode acrescentar um ano à sua própria vida. A nossa meta é hoje. É fazer o melhor para o Senhor hoje. Mas esse homem, ele volta-se para o futuro incerto. Que ele não tinha nenhum poder sobre ele. E ele dirige a sua ambição, a meta de vida, para a coisa errada. Ah, vou comer no futuro, refestelar, me alegrar. Ah, que legal. Timóteo, no capítulo 6, da primeira carta a Timóteo, versículos 6 a 10, ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Porque nada temos trazido a esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos, acontece como esse homem aí. Eles caem na tentação, numa cilada, e muitas concupiscências insensatas. Ele foi insensato. Depois Jesus diz: louco insensato. Cai em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, que afogam os homens na ruína e na perdição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, o trabalho foi dado pelo Senhor para cada um de nós, para que a gente tenha o sustento e o necessário. Mas há pessoas como esse homem, que queria acumular riquezas para o futuro, como se ele fosse dono do futuro. Nós não somos. Ele queria acumular riquezas, ele tinha um amor muito grande pelo dinheiro. Ter dinheiro não é errado, mas é para usar para o nosso próprio bem, para as coisas que o Senhor nos dá a fazer, para andarmos nas boas obras do Senhor. E ele, esse homem, dirige a sua ambição para acumular riqueza por um tempo que ele não sabia se existiria. O quinto erro dele
foi o projeto errado. O projeto dele, olha, então daqui a alguns anos eu vou poder regalar-me, comer, beber e me alegrar. A meta dele era essa. O projeto dele era esse. O que Tiago diz de um projeto assim? Tiago, capítulo 4, versículo 3 a 5. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse quinto erro foi fatal, irmãos. Porque naquela noite, é isso que você quer? Vem prestar contas então para mim. E ele não tinha nada para prestar contas a Deus. Ele acumulou para ele. O tempo todo. Acumulou só para ele. Gastou o tempo para ele. Projeto errado, irmãos. Projeto errado. Completamente errado. E o Senhor diz a respeito desse homem no versículo 20. Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Louco. Uma palavra forte. Esse é o tipo de loucura que poucos percebem. Que não há diagnóstico, irmãos. Poucos percebem que são loucos como esse homem. Que loucura que é essa? É uma loucura de quase todo mundo que habita esse universo. É uma loucura do dia a dia. É uma loucura que já existia no passado. E a palavra de Deus conta dessa loucura. É uma loucura que cega as pessoas para aquilo que é importante. É uma loucura que ensurdece a tal ponto que eles não conseguem escutar o que Deus está falando para suas vidas. Lucas, no capítulo 12 mesmo, no versículo 40. E depois no capítulo 17, logo em seguida em Lucas, no versículo 26 a 29, Lucas diz o seguinte: ficai apercebidos, pois a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Irmãos, é uma loucura que não percebe que o dia da volta do Senhor para cada um de nós é inesperado. Ele vem quando você menos espera. Eu tinha tanta coisa para fazer nessa vida. E ele vem. É um dia inesperado. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, irmãos. Estais apercebidos. Quer dizer, estai atento. Fica vigilante. Esse tipo de loucura que esse fazendeiro tinha é a loucura do mundo, que não percebe que é iminente, é próximo o dia da volta do Senhor. Seja para ele, seja para o mundo. O dia da volta está às portas, irmãos. Nesse mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 17, ele mostra que essa loucura é universal. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia que entrou Noé na arca, veio o dilúvio, destruiu a todos. Mais tarde, depois de Noé, milhares de anos depois, aconteceu também nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. No dia de Ló, que ele sai de Sodoma, chove fogo do céu, enxofre, e mata todo mundo, destrói todos. Irmãos, é uma loucura universal que a gente vê
ao longo da história, homens cujo projeto de vida era só conquista. Onde está Napoleão? Onde estão os Césares? Onde estão os imperadores? Onde está Átila? Onde estão todas essas pessoas, irmãos, que tinham planos de conquistas? Onde estão passando a eternidade? É uma loucura que adoece. É uma loucura o que esse fazendeiro fez da sua vida. Estais apercebidos, porque poucos percebem, irmãos, que um dia do Senhor virá. E nesse dia, que é inesperado, ele vai prestar contas. Eu quero usar os verbos que estão em Lucas. Bebiam, casavam, davam-se casamento, plantavam, edificavam, vendiam e compravam. Eu posso substituir essas palavras, porque é mais evidente nos dias atuais. Eles assistiam televisão, eles ficavam na internet, eles ficavam nas redes sociais, eles ficavam buscando notícias. E só isso. É isso que as pessoas fazem. Elas não se lembram de Deus. Deus não faz parte da vida delas. Mas um dia virá para essas pessoas. E virá. Ninguém vai ficar aqui. Ou vai morrer, ou vai ser arrebatado. Mas ninguém fica aqui, irmãos. Comiam, bebiam, casavam, se plantavam, edificavam, compravam, vendiam, ficavam na internet, na televisão, liam tudo o que podia ler, ouviam tudo o que queriam ouvir, mas não se lembravam de Deus. Não estavam apercebidos. E bilhões de pessoas são loucas, irmãos. Muito loucas. Louco, porque hoje à noite te pedirão a tua alma. Palavra pesada do Senhor para esse fazendeiro. Jesus está contando uma parábola, mas esse homem pode ter existido. Mas existem muitos iguais a ele, irmãos. E você pode ser um deles. O sexto erro, irmãos, foi que ele juntou-se à loucura do mundo. O sétimo erro, irmãos, foi que esse homem não tinha nenhum conhecimento sobre o sentido da nossa vida. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós nascemos para isso. Deus nos criou para a sua glória. Jesus vem a essa terra, nasce, morre numa cruz, sofre conosco aqui, e ele veio para ensinar claramente para nós como chegar até o Pai. O sentido da vida, o único sentido da vida é esse, irmãos. Jesus veio buscar o pecador para lhe dar a vida eterna. A primeira carta de Pedro é muito bonita a esse respeito. No versículo de 1 a 5 ela diz o seguinte: tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também do mesmo pensamento. Olha como faltava conhecimento para esse homem. Ele não tinha o pensamento de Cristo. Aquele que sofreu na carne deixou pecado, para que no tempo que nos resta na carne, quanto tempo falta para a minha vida? Quanto tempo falta para você? Eu não sei. Mas esse tempo que falta, irmãos,
Não é para fazer projetos para si mesmo. Mas não é para viver, diz Pedro, de acordo com as paixões dos homens, a loucura dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice, indetestáveis idolatrias. Basta! Você já fez tudo que você devia fazer na vida. Essas porcarias você fez. Basta! Por isso, essas pessoas do mundo, irmãos, elas nos difamam. Elas estranham. Pô, esse cara é diferente. Porque a gente não concorre com eles nesses excessos de pecado, de devassidão. Mas eles também têm que prestar contas. Aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Esse foi o 7º erro. Faltou conhecimento. E a gente só adquire conhecimento ouvindo a palavra do Senhor. A gente só adquire conhecimento buscando na palavra de Deus. Tudo que precisamos para a nossa vida é o manual do cristão, é a Bíblia. E sabe o que Satanás faz? Ele fala, a Bíblia não tem tudo certo, tem coisas erradas. É isso que ele fala para a gente. Mas a Bíblia é a nossa bússola. Nós não temos outra. Só a Bíblia, só a palavra de Deus pode nos dar o conhecimento que nós precisamos para viver uma vida eterna. O 8º erro dele é dito aqui. O que você tem preparado? Jesus pergunta para esse fazendeiro, o que você tem preparado? Ele não tinha nada. Ah, mas ele construiu celeiros, e daí? Ele construiu para ele. Ele não construiu nada para Deus. Ele fez para ele. Aliás, ele nem reconhecia a Deus. A plantação foi abundante. E ele não reconheceu que vinha de Deus. Nada era para Deus. Ele era um cara desprevenido, irmãos. Vocês se lembram da melhor passagem sobre pessoas desprevenidas? Está lá em Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 5. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. Todos nós vamos ter que encontrar com ele. Você vai ter que se encontrar, eu vou ter que me encontrar com ele. 5 eram tolas, ou nécias, ou imprudentes, ou desprevenidas, e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levam azeite. As prudentes, além das lâmpadas, levam azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas do sono e adormeceram. Irmãos, esse homem fazendeiro fez exatamente como as 5 nécias. Ele não tinha nada preparado. Eu não sei se ele sentiu uma dor antes de morrer, se ele ficou doente. Mas ele não sabia nem como pedir perdão a Deus. Ele não tinha o Espírito. Ele não teve tempo nem de se arrepender, irmãos. Ele não tinha nada para Deus. Absolutamente nada. Ele nunca se preocupou com isso. Ele era desprevenido. Foi o 8º erro dele, irmãos. O 9º erro é consequência desse. Ele foi um péssimo investidor. Porque ele gastou suas forças, gastou seu dinheiro, gastou sua energia, gastou sua inteligência e deixou tudo aqui. Deixou tudo. Tudo o que ele gastou ficou aqui. Ele não levou nada. Ele era um homem honesto, um bom fazendeiro. Senão ele não tinha conseguido aquela plantação. Ele sabia cuidar da sua propriedade. Ele tinha o talento que Deus havia lhe dado. E ele cometeu o erro do mau investidor.
um mau investidor da sua vida. Irmãos, eu tenho visto pessoas que investem mal naquilo que receberam do Senhor. Investem muito mal, são inteligentes, são capazes, têm vigor, têm força, têm saúde e investem mal. Esse homem era um desses. E Jesus, então, lá em Mateus capítulo 25, no versículo 14 a 18, ele conta uma outra parábola. O homem ausentou-se do país e chamou seus servos e confiou seus bens. A um deu 5, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebeu 5 foi negociar e ganhou outros 5. O que recebeu 2 da mesma forma ganhar outros 2. O que recebeu 1 abriu uma cova e escondeu o dinheiro ao Senhor. Foi isso que o fazendeiro fez. Ele recebeu o talento de agricultor e fez um buraco no chão. Investiu mal. Ele não tinha nada para entregar para o Senhor. Nesse dia que o Senhor voltou. Esse foi o 9º erro dele. Um péssimo investidor. O 10º e último erro que eu tiro dessa parábola. Provavelmente tem outros erros, mas o 10º, ele falhou na escolha do modo de enriquecer. Mateus capítulo 6, versículo 21 diz: Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Onde está o teu tesouro, aí também estará teu coração. E Jesus, então, ao terminar essa parábola, diz assim: Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Esse homem escolheu a poupança errada. Um bom projeto, então, para 2021. Eu recomendo, pela palavra do Senhor, que você, nesse 2021, dê graças em tudo. Reconheça que tudo que você tem e que você é, vem dele. Segundo ponto, mantenha Cristo no centro da sua vida. Ele é o centro, não é você. Você é importante para ele, por isso Jesus morreu por você, mas o centro é Cristo. Terceiro ponto, projeto para 2021. Rejeite toda ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Ele vai cuidar de você hoje, amanhã e depois até o dia da volta dele. Um quarto ponto desse projeto: trace metas diárias em algo que vale a pena, que é a vida eterna. Todo dia eu penso na vida eterna, irmãos. Todo dia você deve pensar na vida eterna. Eu estou fazendo algo que vale a pena para a vida eterna? Quinto ponto. Peça sabedoria antes de tomar qualquer decisão, de fazer qualquer projeto. Procure saber qual a vontade de Deus. A vontade de Deus era ele construir novos celeiros naquele momento? Nós vimos que não. O sexto ponto: afaste-se da loucura do mundo. Ela é contagiante, irmãos. Essa loucura do mundo é contagiante. Ah, mas todo mundo está aí vivendo, fazendo, e eu estou orando. Você está no melhor. Jesus foi na casa da Marta e da Maria e ele disse: a Maria escolheu a melhor parte.
sétimo erro que faz com que seja um ponto do nosso projeto. Conheça cada vez mais os planos de Deus para a sua vida. Quais os planos que Ele tem para você? Ah, pastor, eu não tenho plano nenhum. Você não, mas Deus tem um plano para você. Pare de ficar nessa inércia e veja que plano que Ele tem. Eu vejo talentos dos irmãos da igreja. Tem pessoas que têm facilidade de comunicação, conversa no ponto de ônibus, conversa dentro do ônibus, fala de Jesus. Isso é um talento, irmãos. É uma facilidade. Pela própria posição dessas pessoas, elas têm essa facilidade. Use isso para a glória do Senhor. Oitavo ponto desse projeto: ficar prevenido cada dia como se Jesus estivesse para voltar hoje. Não fica despercebido. Não. Para de fazer como barata tonta. Fique pronto. É como se você tivesse com a malinha pronta. Jesus falou, estava te esperando, Senhor. Estou com a mesa pronta, a comida está servida. Como aquela parábola do servo que está sempre pronto, esperando o Senhor voltar. Todos os dias, esteja pronto. Em 2021, os 365 dias, esteja pronto, como se Jesus estivesse para voltar nesse dia. Invista a sua vida em algo que você possa entregar para Deus quando Ele te chamar. O Senhor está aqui. Eu ganhei mais 5 talentos, eu ganhei mais 10 talentos, eu fiz isso para o Senhor. Ele vai saber, Ele vai reconhecer o que você tem feito por Ele. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Nada do que você fizer. Se você der um copo de água em nome de Jesus, Ele vai saber. Invista em algo que você possa entregar para Deus quando Ele voltar. E o 10º ponto, irmãos, ponha no teu coração aquelas metas que Deus propõe na sua palavra. Enriqueça-se para Ele. Encha-se dele. A nossa riqueza vem do Senhor. Nada é nosso. Amém? Que o Senhor o abençoe e o guarde em todos os dias de 2021, porque essa é a vontade dele.